Imagine uma jovem órfã, sem títulos, sem riquezas, vivendo no coração de um império que dominava o mundo, a poderosa Pérsia. Esther era só mais uma entre tantas, invisível aos olhos dos poderosos, até que o destino, com mãos misteriosas, a empurrou direto para o centro do Palácio Real. Mas não se engane, essa não é uma história sobre vestidos e coroas. É sobre coragem escondida em silêncio, sobre fé que sussurra no meio do medo. O que Esther vai enfrentar vai mudar não só a vida dela, mas o destino de um povo inteiro. Já deixa seu like, se inscreve no canal A Jornada da Fé e ativa o sininho. Cada história aqui é uma chance de caminhar mais perto de Deus. Tudo começa com o rei Xerxes poderoso, vaidoso e impulsivo. Durante uma festa extravagante que durou 6 meses, ele chama a rainha Vasti para exibi-la diante dos convidados. Mas ela recusa, um ato de ousadia. E por isso, perde a coroa. O trono fica vazio e o império lança um concurso. Centenas de jovens são levadas ao palácio. Entre elas, Esther, criada por seu primo Mardoqueu. Ela era bela, sim, mas havia nela uma luz diferente. No harém, ganhou o favor de todos. E quando chegou diante do rei, não pediu ouro nem perfumes. Apenas entrou e conquistou o coração do monarca. E olha, não sai agora, porque ser coroada foi só o começo. Esther ainda vai ter que decidir entre a própria segurança ou arriscar tudo para salvar seu povo. A vida no palácio podia parecer confortável, mas para Esther era como andar num campo minado usando uma coroa. Ela era agora a rainha da Pérsia, mas carregava um segredo perigoso, sua origem judaica. Por instrução de Mardoqueu, ela manteve isso escondido. Enquanto isso, o primo fiel vigiava os portões do palácio atento, sempre alerta. E foi ali que Mardoqueu ouviu 2 oficiais tramando contra o rei. Sem hesitar, contou a Esther, que avisou Xerxes. Os traidores foram desmascarados, um ato de coragem silenciosa, e foi registrado nos livros do reino, mas ninguém agradeceu. E é aí que entra o vilão da história, Hamã, um homem arrogante, recém-promovido pelo rei, exigindo reverência de todos. Mas Mardoqueu, firme em sua fé, recusava-se a se curvar. Isso encheu Hamã de ódio. Não bastava punir Mardoqueu. Hamã queria exterminar todo o povo dele, os judeus. Pausa aqui rapidinho. Você percebe como cada detalhe está se conectando? Esse não é apenas um conto antigo. É um lembrete de que Deus sempre trabalha nos bastidores. Hamã então lança sortes para escolher a data do massacre. Consegue convencer o rei a assinar um decreto de morte para todos os judeus do império. Um selo real, irrevogável. O medo se espalha. Mardoqueu veste pano de saco e cinzas. E do lado de dentro do palácio, Esther sente o peso da escolha que precisa fazer. Segura aí. No próximo momento, Esther vai ouvir um chamado que pode custar a própria vida. Mas é ali que sua fé será colocada à prova. O decreto de morte foi espalhado por todo o império como uma sentença sem apelação. Os judeus entraram em luto, rasgando vestes, cobrindo-se de cinzas, clamando por misericórdia. E Mardoqueu, do lado de fora do palácio, envia uma mensagem urgente para Esther. Ele implora: vá até o rei, suplique por nós. Mas ela hesita. A lei era clara. Ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado. Quem ousasse, morreria. A menos que o rei estendesse seu cetro de ouro. Ela estava diante do dilema mais difícil da vida: arriscar sua própria cabeça ou assistir calada ao genocídio do seu povo. E é nesse instante que Mardoqueu envia uma resposta que ecoa até hoje. Quem sabe se não foi exatamente para este momento que você chegou à realeza? Um chamado direto ao coração. Esther respira fundo e então decide. Vai arriscar tudo. Pede ao seu povo que jejue por 3 dias, sem comida, sem bebida. 3 dias de silêncio, clamor e esperança. Ei, se você está aqui até agora, comenta aí embaixo. Que outra história você gostaria de ver aqui? É assim que sabemos que você está com a gente até o fim. Ao fim do jejum, Esther veste suas roupas reais.
Ela caminha até o salão do trono, coração acelerado, passos firmes. O rei a vê. Silêncio. Um segundo que parece uma eternidade. E então, ele estende o cetro de ouro. A rainha está viva. O plano pode começar. No próximo ato, Esther vai arquitetar um jantar real. Mas não é só por etiqueta. Há uma armadilha escondida à mesa. Fica com a gente. Esther poderia ter falado tudo ali mesmo, diante do trono. Mas não. Ela convida o rei e Hamã para um jantar. Um convite inesperado que deixa Hamã eufórico. Imagina só, jantar exclusivo com a rainha e o rei. Para ele, era a consagração do seu orgulho. Mas Esther estava montando um tabuleiro sutil. No jantar, o rei pergunta: "O que você deseja, rainha Esther? Até metade do reino eu te darei." Mas, mais uma vez, ela segura as palavras. Em vez de revelar tudo, convida os dois para outro jantar no dia seguinte. Uma pausa tensa, um silêncio estratégico. Hamã sai do primeiro jantar com o ego inflado, mas ao cruzar com Mardoqueu, firme e em pé como sempre, sua raiva borbulha. Em casa, instigado pela esposa e amigos, decide construir uma forca de 25 metros de altura. No dia seguinte, iria pedir ao rei permissão para enforcar Mardoqueu. O plano estava feito, mas enquanto ele dormia confiante, o rei não conseguia dormir. E se eu te dissesse que até as insônias de rei são parte dos planos de Deus? Fica aqui, porque o que vem agora muda tudo. O rei, inquieto, pede que tragam o livro das crônicas do reino. E ali, entre tantos registros, lê sobre um homem que salvou sua vida, Mardoqueu. Surpreso, ele pergunta: "O que foi feito para honrar esse homem?" E a resposta: "Nada. O destino dá uma guinada. E no próximo jantar, vai ter mais do que comida sobre a mesa. Vai ter verdade, revelação e justiça prestes a explodir." Fica com a gente. Na manhã seguinte, Hamã entra nos portões do palácio com um plano maligno e um sorriso de quem já se vê vitorioso. Mas antes que ele diga qualquer coisa, o rei o interrompe. "Hamã, o que se deve fazer a um homem que o rei deseja honrar?" Hamã, tão cheio de si, acha que o rei está falando dele mesmo. Então, sem modéstia, responde: "Vista-o com roupas reais. Coloque-o sobre um cavalo do rei. E que um nobre o conduza pelas ruas, proclamando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar." O rei então diz: "Excelente, faça isso com Mardoqueu." Agora, e ali no choque absoluto, Hamã é forçado a conduzir o homem que ele queria matar, exaltando-o em voz alta pelas ruas da cidade. Hamã volta para casa humilhado, mas mal tem tempo de processar. Os servos do rei chegam para levá-lo ao segundo jantar de Esther. Desta vez, a rainha não hesita. Diante do rei, com a voz firme e o coração decidido, ela revela: "Há alguém tentando destruir meu povo e a mim." O rei, atônito, pergunta: "Quem é esse homem?" E Esther aponta: "É Hamã, esse homem perverso." O rei se levanta furioso, sai para o jardim. Hamã, em desespero, se lança aos pés de Esther, implorando por misericórdia. Mas o destino já havia sido selado. Um dos servos informa: "Há uma forca na casa de Hamã." O rei ordena: "Enforquem-no nela." Mas ainda não acabou. O decreto de morte ainda estava valendo. E no próximo bloco, Esther e Mardoqueu terão que correr contra o tempo para salvar o povo inteiro. Mesmo após a queda de Hamã, o perigo ainda rondava. O decreto assinado com o selo do rei, aquele que autorizava o extermínio dos judeus, ainda estava em vigor. E segundo a lei persa, nenhum decreto real poderia ser simplesmente cancelado. Era como se as palavras do trono fossem imutáveis. Esther, mais uma vez, se arrisca. Entra na presença do rei, agora não mais com medo, mas com propósito. Com lágrimas nos olhos e coragem na alma, ela suplica: "Se for do agrado do rei, que se escreva outro decreto para salvar meu povo." O rei então entrega seu anel real a Mardoqueu, autorizando-o a escrever uma nova ordem em nome do rei. A nova mensagem é enviada às pressas, cavalgando pelas estradas do império.
Agora os judeus estavam autorizados a se defender. Não seria uma fuga, seria resistência. E quando o dia do ataque chegou, o povo não foi exterminado, foi vitorioso. Mardoqueu foi elevado ao segundo cargo mais poderoso do reino. Esther, antes uma órfã escondida, agora era lembrada como a rainha que salvou uma nação. E por gerações, os judeus celebraram essa vitória com a festa de Purim, um lembrete de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Se essa história falou com você, compartilha com alguém que precisa lembrar que coragem e fé ainda movem montanhas. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho porque aqui, cada história é um passo mais perto de Deus. A história de Esther não é apenas uma narrativa antiga com coroas e decretos, mas um chamado atemporal. Um lembrete de que o silêncio diante da injustiça é também uma escolha, e que a coragem pode sim florescer mesmo quando o medo tenta sufocar. Esther não tinha espada, não liderava exércitos, ela tinha voz e a usou. Tinha fé e não a escondeu. Em um palácio onde era apenas mais uma entre muitas, ela se levantou e, por sua causa, uma nação inteira foi salva. Deus não é citado diretamente no livro de Esther, mas seus traços estão em cada curva do destino. Como um pintor invisível que move as cores da história em silêncio, preparando um cenário onde o improvável se torna inevitável. E talvez essa história também seja sobre você. Sobre o momento em que tudo parece estar fora de controle, mas há um propósito se formando nos bastidores. Talvez você, como Esther, esteja no lugar certo, na hora certa, com uma escolha a fazer. Não deixe essa mensagem morrer aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Curta, se inscreva no canal A Jornada da Fé e ative o sininho porque toda semana uma nova história vai aquecer sua alma e renovar sua esperança. A Jornada da Fé. Cada história, um passo mais perto de Deus.